Olá, eu sou a menina Yuraski e esse é o curso de narrativa para games. Essa vai ser a nossa segunda aula. Quando a gente fala de narrativa, é importante a gente trazer que, bom, como tudo dentro do mundo dos jogos, você tem um profissional que é o profissional que vai cuidar daquilo. No caso da narrativa, nós temos dois tipos de profissionais, tá? O primeiro, que a gente mais conhece, é o roteirista. A gente usa muito essa expressão roteirista, mas afinal, o que faz o roteirista? E o segundo profissional, que é uma coisa que mais recente agora no Brasil, né, não se conhecia tanto, que é o designer de narrativa, que é o meu caso. Eu, Melina, sou designer de narrativa. Bom, vou explicar um pouquinho a diferença para vocês, do que esses profissionais fazem. E porque é importante se você vai, por exemplo, você vai trabalhar dentro de uma empresa, você tem que saber a quem você tem que tratar eh, quando se trata de uma narrativa. Então, se eu quero, de repente, compreender algum aspecto, alguma coisa de uma questão de narrativa, com que eu devo falar? Então, vamos lá. Eh, as diferenças básicas entre o roteirista e o designer de narrativa é que o roteirista ou o game writer, como às vezes vocês vão encontrar, né, percebam que nesse nosso mundo do desenvolvimento de jogos, muitos dos termos estão em inglês, ou tem termos muito próprios. Então, assim, quando a gente puder, a gente sempre vai estar explicar para vocês o que significa cada um desses termos. Bom, o game writer ele vai produzir todo o texto do jogo. Ou seja, ele vai ser o cara que vai digitar aquele texto, ele vai colocar aquele texto na documentação. O designer de narrativa, ele já é uma coisa que é assim. Vamos pensar aqui em termos de medicina. Como assim medicina, Melina? O médico, ele tem várias especialidades, não tem? Então, você tem o oftalmologista, você tem o cardiologista. Da mesma forma, o game designer tem várias especialidades. Então, eu sou game designer, cuja minha especialidade é design de narrativa. Há game designers que são especializados em mecânica, há game designers que são especializados em combate, enfim, game designers que são especializados no level designers. Então, o designer de narrativa nada mais, nada menos é do que um game designer que foca no desenvolvimento das narrativas. Então, só para ficar claro, o roteirista, né, ou game writer, ele faz toda a parte de criação do texto, é a pessoa que vai criar o texto. Mas quem vai criar a história, o world building, né, a construção de mundo, desenvolvimento de toda a história do jogo, os personagens e tudo mais, o background, né? Ou seja, o plano de fundo da história vai ser o designer de narrativa. O designer de narrativa também, ele tem uma responsabilidade muito importante que é fazer com que a história ela realce o gameplay. Então, você tem o designer de narrativa, ele tem que estar trabalhando o tempo todo com os demais membros da equipe. Então, assim, se você, por exemplo, está você quer criar um jogo de terror. Eu, Melina, designer de narrativa, estou trabalhando num jogo de terror. Eu tenho, por obrigação, que conversar com o sound designer para que ele coloque uma música de terror naquele cenário, naquele momento. Então, é um trabalho que envolve muito mais você estar em contato com os outros membros da equipe, estar ali negociando com eles, dando ideias, dando sugestões sobre as coisas que você quer, do que você só ficar lá digitando o texto o tempo todo, tá? Não que o roteirista também não precise fazer isso, mas é um pouco menos, né? Bom, então é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Obrigado.